pessoal terminar de entrar ali, porque hoje vai ter aula. E por causa disso, eu causo um acidente. Isso aí eu respondo por isso? Por negligência? Ou tem Você como responde, provar? você responde ali pelo fato de você não ter verificado o veículo, aí vem toda a perícia, entendeu? Porque funciona assim, quando acontece um acidente, e com gravidade, a qual teve alguma vítima, né? Aí é importante que venha a perícia. E aí a perícia decide se você vai responder ou não. E aí é onde entra ali quem tem maior argumento, né? Por isso aí não tem como eu falar para você se você responde ou não. Se a perícia vir analisar e ver que você foi o responsável, você responde, né? Fazer teste de bafômetro, aquela coisa toda ali. Mas aí, por exemplo, estourou o freio. Foi problema com o veículo, foi falha mecânica que aconteceu ali, o acidente. Se eles detectarem que a culpa foi tua, já estava muito gasto, por exemplo, ali as pastilhas, foi porque você foi negligente. Você responde. Professor, mas a pastilha estava nova, exemplo, do freio ali. Estava nova, professor, aí acabou que falhou, deu problema, né? Professor, mas fluido de freio, né? Tem Vai fluido dormir, de meu freio. amor? O que é o fluido de freio ali? O fluido de freio, ele é aquele líquido que vai no freio. Se não tem, a culpa é tua também. Então, tem tudo uma análise, tá? Não dá para te falar assim se tu responde ou não. Precisa ver a perícia primeiro, se você vai responder ou não. Pessoal, pode vir na tua prova as duas juntas, tá? Imprudência e negligência. E aí, quando vem desse modo aí, imprudência e negligência, da página 63, para a galera que entrou agora, cai assim na nossa prova. Olha, por exemplo, imprudência. O condutor que invadiu um semáforo por falta de freio e bateu na traseira do outro. E aí vem a questão por quê, qual foi a causa do acidente. Primeira, pessoal, que a gente tem que entender é que ele invadiu. E se ele invadiu, foi uma imprudência. Aí a gente tem a segunda causa, que é a negligência, porque não tinha freio ali. E aí a pergunta na tua prova né? Que inclusive caiu na prova dos alunos aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês essa questãozinha que caiu, porque isso aí é importante. Caiu na prova aí dos alunos. A gente vai ver algumas provas hoje, vocês vão ver que isso cai na tua prova, também, tá? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Abrindo agora. Vamos lá. Vou colocar um exemplo para vocês aqui, olha. Que ele coloca assim, olha, um condutor que desrespeitou a sinalização. Aqui você tem uma causa, que é quando você desrespeita as leis ali. Desrespeitou a sinalização e, olha só, pessoal, não tinha habilidade para dirigir, vírgula, bateu na traseira de outro veículo. A pergunta é, qual a causa do acidente? Prudência e imperícia. Aí a gente tem ali, né, pessoal? A primeira que a gente acabou de ver aqui, desrespeitou a sinalização, a gente tem a imprudência, que nem o colega falou. E a segunda causa vai estar aqui embaixo, ó, o veículo que não tinha habilidade. Essa palavrinha que não ter habilidade refere-se à imperícia. E imperícia, pessoal, significa que você não sabe fazer a coisa. Qualquer coisa. Exemplo, eu não sei cozinhar, não sei fazer nada na cozinha, né? Nem fritar um ovo. Até o miojo, que quando eu coloco para lá, ele assa ao invés de ele cozinhar. Então, isso é o quê? Imperícia. É imperícia. Então, vamos lá. Primeiro que ele desrespeitou, a resposta ficaria assim, olha. Imprudência e imperícia
respectivamente. Ah, é importante que você fique ligado nisso daqui, porque ele também pode te sacanear e colocar bem assim, olha, imperícia, vírgula, e imprudência. Professor, não é a mesma coisa? Não. Tá? Quando você lê aí, a impressão que tem é a mesma coisa, mas quando ele fala respectivamente, quando ele se refere ali a respectivamente, ele está falando, pessoal, que ele está sequenciado, o que foi que ele fez na sequência, por exemplo. Vai sim, Eric, vai sim. Quando ele desrespeita a sinalização, não é que ele não sabia, ele sabia sim, ele desrespeitou porque ele sabia, mas existe um outro motivo, ele não sabia dirigir, não tinha habilidade de dirigir. Por isso que o texto aqui é importante você se ligar na imprudência e na imperícia, e não na imperícia e na imprudência. Não é a mesma coisa, tá? Fica ligado nisso aqui, isso aqui é importante pra caramba ali, cai na nossa prova e a gente responde ali. Se responder errado, dá problema. Ok, aí fomos aí para a página 64, pessoal, onde a gente tem os 5 elementos da direção defensiva. Aqui a gente tem, olha, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Na nossa prova só vai perguntar quais são os 5 elementos. Ele não quer saber para que serve, o que tu faz com ele, deixa de fazer. Não, é simples a pergunta. Quais são os elementos básicos de direção defensiva? Tu vai responder conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Marcou a resposta que tem aí. Professor, e esse conteúdo todinho que tem aqui embaixo sobre conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, cai na nossa prova? Não. Então, não vou ficar chovendo no molhado, né? Porque chovendo já está todo dia. Página 65, pessoal, a gente tem condição adversa. E condição adversa é tudo que te faz acidente. Por exemplo, de luz. A gente tem a condição adversa de luz como ofuscamento. Quando alguém joga a luz alta nos teus olhos, que é um adversário, né? Quando a gente fala condição adversa, refere-se a um adversário ali. A condição adversa de luz é aquela que te deixa cego, te dá uma cegueira momentânea. Isso é chamado de ofuscamento. Então, aí na página 65, vocês têm ali onde está escrito luz em excesso, pessoal. Ele fala aí que as condições de iluminação são muito importantes na direção defensiva, e a intensidade da luz natural artificial em dado momento pode afetar a capacidade do motorista de ver ou de ser visto. Pode haver, olha aqui, ó. Aqui é o detalhe do livro. Pode haver luz demais provocando ofuscamento. Eu quero que vocês destaquem a palavra ofuscamento e a palavra penumbra que está embaixo. E se tiver alguém perdido que não sabe nem onde que está, abre o áudio e fala aí comigo. Às vezes o elemento está perdido no livro, às vezes o elemento está perdido dentro de casa, às vezes ele não sabe nem porque ele está assistindo a aula. Tem de tudo. Então, ofuscamento e penumbra, pessoal. Beleza? O que é ofuscamento? Quando joga a luz alta nos teus olhos. Professor, o que é penumbra? É quando começa a chover e dá aquela escuridão. É chamado de penumbra. Ou quando tem ali da madrugada para o nascer do dia, entre as 4 e 5 horas da manhã, o dia está nascendo, penumbra. Ou quando está o pôr do sol ali entre 6 e 7 horas da noite, você também vê a penumbra, tá? Mas é daquela o escuro. Beleza, pessoal. Então, na nossa prova, em termos de condição adversa de luz ou de iluminação, que é a mesma coisa, luz ou iluminação, será ofuscamento e penumbra. Só. O que eles podem te perguntar é só isso na tua prova. Página 66, nós vimos sobre condição adversa de tempo, inclusive está lá no outro vídeo, está lá mais detalhado, tá? Aqui eu estou fazendo um resumão para a gente poder chegar onde nós paramos. Depois eu vou jogar lá no grupo lá dessa parte daqui da 66 que nós estudamos ali. Condição adversa de tempo. Por exemplo, agora, aqui em casa está querendo chover. É uma condição adversa de tempo. Chuva, neblina, cerração. Tudo isso são condições adversas de tempo. Tá? Porque está chovendo, neve, fumaça. Tá? São condições adversas de tempo. E em caso de chuva em excesso, o que é o correto? É nunca parar. É sempre reduzir a velocidade, acender o farol baixo e procurar um local seguro. Mas, professor, eu não poderia, por exemplo, se eu estou numa rodovia, eu não poderia parar num acostamento, esperar que a chuva diminuísse? Não, pode não.
Primeira coisa que se te pegarem, tu vai tomar uma multa. Não pode parar para esperar a chuva passar. Não pode, tá? Por que não pode, professor? Pode provocar o que isso? Ok. Pode provocar um acidente com você. Ah, o fato de você estar parado e o outro vindo de lá para cá, pode acontecer um acidente com você ali. Por isso, Mesmo no acostamento? mesmo no Aí, acostamento, né? Mesmo no acostamento, pode ser que aconteça um acidente com você ali. Então, por isso que ele não é permitido. É tanto que quando cai na tua prova, cai perguntando bem assim, por exemplo, um condutor que está estacionado no acostamento por falta de combustível, né? Está parado no acostamento por falta de combustível. Ele será punido, porém, ele pergunta assim, se ele vai ser punido ou não, mas ele te conta uma historinha. Ele fala que, além de você estar sem combustível, o condutor colocou o triângulo a 30 metros, ele sinalizou certinho, e mesmo sinalizado, ele pergunta, ele vai tomar multa, sim ou não? Vai. O triângulo é só para que não aconteça um acidente com ele, pessoal. O fato de ele estar parado por falta de combustível, toma multa ali. Agora, se ele tivesse parado por um problema mecânico, um pneu furado, um acidente de trânsito, aí não. Aí ele não tomaria multa, tá? Só se for por falta de combustível. Professor, como é que vai provar aqui? Poxa, rodovia quem anda é PRF. Tu não vai passar, né, a mão, passar a língua no PRF ali, né? Já estuda trocentos anos para passar num concurso, quando passa ainda vai estudar lá dentro ainda, e aí você não vai conseguir passar ali a lábia no PRF, né? Então, você sabe que vai tomar uma multa, ainda vai tomar remoção do veículo ali. Por isso que, em termos da chuva, pessoal, é perigoso você ficar parado. É reduzir a velocidade. E aí você pode andar numa rodovia até a metade da máxima dela. Por exemplo, a gente aprendeu que rodovia, quando não tem sinalização, é 100. Então, eu posso andar até onde, professor? Até 50. Até 50 eu estou na ideia. Menos que isso, eu tomo multa. E isso serve para a prova de vocês, tá? Prova teórica. O professor está falando aqui da prática de vocês, mas a prova teórica também pergunta isso. Um condutor que estava sobre excesso de chuva numa rodovia, que a máxima era para 80, qual é o que o condutor deve fazer como segurança? Aí tem lá as respostas. Reduzir a velocidade até 40 km por hora, parar no acostamento, parar no meio da pista. Então, ele coloca umas perguntas meio cabulosas, né? Umas respostas ali que tipo... Porra, nunca... E tem aluno que marca, né? Como? Não sei. Eu digo para vocês, tem que tomar um couro do pai, né? Pai, da mãe não, porque a mãe ainda passa a mão na cabeça. O pai, ele, de vez em quando, né? Mas tem pai que também é mais frouxo que a mãe, né? Ah, vem cá, não precisa estudar não, meu filho, é culpa do professor que é bizonho, não te ensinou direito. Então, voltando para cá, pessoal, olha só. Aqui a gente tem a aquaplanagem, na página 67, e na tua prova eles só querem saber qual que é o motivo de o carro planar no asfalto, né? Sair fora ali. E os motivos, né? O pessoal que está chegando aí agora, Gustavo, página 67, tá? Do livrinho aí, até nós chegar onde a gente parou. Então, olha o que causa a aquaplanagem, pessoal. Primeiro que é excesso de água na pista, né? Não dá para falar ali de aquaplanagem se não tiver excesso de água na pista. Depois, velocidade alta. Quando você está em alta velocidade, o carro plana ali. Profundidade insuficiente, pessoal que entrou agora, e página 67. Ok, Vitória? 67 ali. Então, aí a gente tem aí, pessoal, referente ali à aquaplanagem. Neblina também cai na tua prova. Mas quando cai sobre neblina, ele quer saber qual é o farol obrigatório que tu tem que ligar. E não é o farol de neblina, é o farol baixo. Cuidado com isso. Por que não, professor, não é o farol de neblina? Porque toda vez que ele citar na tua prova, ou aqui que eu falar para você que ele é um equipamento obrigatório, se eu não tiver ele, eu tomo uma multa. Sempre. É um equipamento obrigatório, na falta dele, professor, multa. E qual que é a multa, professor? Leve, média, grave ou gravíssima? Não sei. Aqui cai na minha prova, eu marco aquela letra lá que eu já não lembro mais, né? Vocês anotaram? Não anotaram? Espero que vocês tenham anotado.
bizu que eu passei para vocês das provas aí. Página 68, pessoal. A gente vai para a condição adversa de via. O que que é? É tudo que te atrapalha na via. Exemplo, buraco, lombada. Quando eu penso em condição adversa de via, eu tenho que, toda vez que eu ler no texto, eu tenho que pensar em algo. Por exemplo, se ele falar bem assim, olha, falta de retrovisor. Porra, eu não posso pensar na via, eu tenho que pensar tenho que pensar no veículo ali. É o único que não tem retrovisor. Mas quando eu falo buraco, não dá para pensar ali no veículo. Só consigo pensar na via. Só tem um buraco na via, né? Beleza, 69 ali a gente viu, bem rolha, é aquela de quem tem a preferência no cruzamento, na rodovia rotatória. Lembra, cruzamento é o que vem pela direita, rodovia rotatória é quem está circulando sobre ela quando não tem a sinalização. Página 70, pessoal. Vimos condições adversas de trânsito, congestionamento, pessoas e animais. E a gente também tem as férias e o feriado, que inclusive caiu na prova da galera aqui. Na 71, não sei se nós chegamos aí na 71. Eu acho que nós íamos aí para 71, se eu não me engano bem. O pessoal não viu o vídeo, mas eu acho que temos aí... A gente viu até 74 no vídeo. Até 74? Foi? Caramba. Foi. Beleza. Obrigado. Olha só, então, condições adversas do veículo são o quê? São quando o teu veículo está com problema. Tá? Quando o teu veículo tem um problema na suspensão, na direção, nos pneus. Pessoal, quando viu o vídeo, depois dá uma entrada lá. Tá? Importante para vocês. Galera aqui, deixa eu anotar certinho. Condição adversa do motorista, pessoal. Página 72. Abre aí na 72. Quando ele fala sobre condição adversa do motorista, ele está se referindo ali a alguma coisa que você sente agora. Por exemplo, fome. Né? Porque eu estou morrendo de fome. Pois é, condição adversa do motorista. Fadiga, sono, cansaço do dia inteiro do trabalho. Condição adversa do motorista ali também. Tá? E aí, mais embaixo, vemos ingestão tóxicas, que foi ali sobre o fato de você dirigir sobre algum efeito de algum remédio para não dormir. Bebidas alcoólicas, pessoal, lembra que não é crime, é uma infração de trânsito quando você dirige sobre o efeito de álcool. E aí tem um detalhe, que só vai ser crime quando você está acima de 6 decigramas de álcool. E lá na prova tem que falar, se não falar, é só infração. É só uma multa, não é crime. Só rola crime se no texto tiver escrito que está acima de 6 decigramas de álcool, que seria mais ou menos umas 2 latinhas de cerveja ali, baseando, né? Estou baseando aí por cima ali. Né? Que nem aniversário do colega, amanhã vai fazer 1 por 1, né? Cada metro um gole, cada metro um gole. Vamos lá. Mais abaixo aí, pessoal, a gente tem bebidas alcoólicas, uso do celular no volante. E aí tem um detalhe do celular no volante, que se você estiver falando no telefone, é uma multa. Se você tiver ali com fone de ouvido, a multa é outra, tá? A gente tem aí referente ao celular. Aí passamos na 74, ó. Essa daqui tende a cair na tua prova, tá? Tende a cair na nossa prova, e isso aqui é problema. Tá? Isso aqui é problema mesmo. Por quê? Porque tem 2 coisas importantes aqui, pessoal, na 74. Primeiro, condição adversa do passageiro, criança menor de 10 anos. Vai aonde? No banco de trás. Porém, eles podem colocar na tua prova, que nem eu vi aqui na prova do aluno que fez hoje, que o condutor só tinha banco traseiro, só tinha banco dianteiro, ele estava numa caminhonete, tinha carroceria, porém a criança estava indo na frente com ele. Por quê? Porque não tinha banco traseiro. E aí ele perguntou lá na prova do aluno se isso ia gerar uma multa por ele carregar a criança no banco da frente. E a resposta era que não. Não gera uma multa, pessoal, por você carregar uma criança no banco da frente, pelo fato
pelo fato ali de não ter o banco da frente, né? O banco de trás. Se não tem o banco de trás, eu vou levar o moleque onde pendurado? Vou levar no banco da frente, mais os cuidados especiais. E esses cuidados especiais é porque você tem que levar com a cadeirinha. Se for acima de 7 anos, não precisa mais, né? Então tem todo esse detalhe ali. Outra coisa importante, vamos lá. A gente viu sobre passageiros, pessoal. Os passageiros que são ali, que andam na motocicleta, né? Não pode, você está carregando aí criança menor de 10 anos. E tem um outro detalhe que eles te incitam ali na prova a você errar, que ele pergunta se... Ô, professor, Sim, voltando um pouquinho aí sobre o cinto aí, tem uma dúvida aqui. sim. Questão, tipo assim, 3 pessoas no banco traseiro. Aí, tipo assim, existe o cinto que alcança, no caso, pescoço, não pescoço, né, mas sim, no caso, o abdômen aqui, embaixo, e tem o cinto do meio. Não é correto a criança usar aquele cinto, não, né? O Ou correto da... pode sentar um maior de um lado, Olha, um maior de um lado, um maior do outro. ele não fala aonde você tem que colocar a criança, né? O código de trânsito, ele tipo não especifica, olha, se tiver uma criança, tem que colocar na direita ou na esquerda. Ele não especifica isso. Nem, por exemplo, o do bebê conforto, né? Ele não fala que você tem que colocar o bebê conforto na direita ou na esquerda. Ele fala que tem que estar no banco de trás com o cinto de segurança. Entendeu? Ok, Então, obrigado. como não tem essa especificação, pessoal, não tem como ele te multar. Se você colocar, por exemplo, a criança no meio, eu, como pai, tenho um filho ali, não colocaria meu filho ali no meio. Colocaria ele do lado, da esquerda, da direita ali, com o cinto que ali, né? Lembra que o cinto, ele não salva vidas, tá, pessoal? O cinto, ele evita que você seja lançado para fora do veículo ali. Ele não salva a vida, tá? Um exemplo aí para vocês, bem claro que aconteceu na vida da gente, duas pessoas que vocês conhecem ali, Ayrton Senna, né? Um dos maiores pilotos do Brasil não, do mundo, melhor piloto do mundo que teve, né? Muito famoso aí, inclusive tem o Instituto Ayrton Senna. Ele morreu com cinto de segurança. E o cinto de segurança dele era de 4 pontas, era aqui, aqui, aqui. Né? Era um cinto bem resistente, era diferente. Morreu com cinto. Já o cantor famoso, Cristiano Araújo, estava sem o cinto, foi lançado para fora do veículo. Se tivesse com cinto, será que ele tinha sobrevivido? Não sei, quem sabe sim, pessoal, né? Ou quem sabe não. Talvez deveria ter, às vezes, poder ter morrido com o cinto também, ou ter morrido como ele morreu sem o cinto ali, tá? Então, o cinto de segurança não salva a vida, mas ele evita que tu seja lançado para fora. Beleza, 74 a gente tem aí condição adversas de passageiros. Não posso andar com criança no banco da frente acima de 10 anos. Só é permitido ele andar no banco da frente se não houver banco de trás. Professor, e se tiver banco de trás, vai no banco de trás, com o cinto, né? Beleza. A parte que cai na nossa prova e a gente fica perdido é a página 80. O senhor pulou um monte de página. Pulei, pessoal. Vai lá para a página 80. Página 80 tem um detalhe chamado de distâncias que são importantes pra caramba. O pessoal que eu mandei o vídeo ontem, teve alguns alunos que professor, não entendi a distância de 2 segundos, né? A Karine, a gente está na 80, tá? Está na 80 ali. Ok, professor. Tá? Olha, eu até passei o termo da distância ontem, né? Mas teve alguns que ficaram meio na dúvida, a pessoa não entendia o que é essa distância de 2 segundos. Então, vamos, um negócio bem claro, bem fácil, bem rápido, para que você não fique perdido. Então, olha só, pessoal, essas distâncias são medidas em segundos. Tá? Distâncias ali, nem você está vendo no teu livro. Distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem, distância de parada. Quando a gente se refere ali, pessoal, em distância de segmento, é a distância que você mantém de um veículo a outro para não bater. Distância de segmento é chamado de distância segura, é a mínima que se mantém de um veículo ao outro. Isso é a distância de segmento. É quando você se mantém ali
longe do outro ali para não acontecer o acidente. A segunda que tem aí, pessoal, é a reação. Cai na nossa prova também. A terceira que a gente tem aí é a frenagem. E a quarta que a gente tem é de parada. São essas 4 que a gente tem aí. Cai as 4. Reação é aquela que você vê o perigo e você pisou no freio. Eu vi que vem tá um na minha frente, eu pisei no freio. A frenagem repete a mesma coisa, ó. Vê o perigo? E pisa no freio. Mas a parada total. Tá? E o detalhe da frenagem é esse. O quê? Essa palavrinha parada total. Já quando se refere na distância de parada, eu vou repetir a mesma coisa. Vê o perigo. De novo, ó, pisa no freio. No feio. Né? Faz a parada total do veículo. Resumindo, eu vi, me assustei, pisei no freio e não bati no outro. Trazendo para o português mais simples para a gente. O outro lá na frente, eu vi que aconteceu alguma coisa, eu consegui pisar no freio. Se eu não bati, pessoal, é porque eu estava numa distância boa. Eu não bati, eu estava numa distância boa. Então, a gente tem isso daí também. Professor, não apaga não, que eu estava vendo. Depois você para o vídeo certinho e anota. Vamos adiante, então, pessoal. Entrando na matéria de hoje aí, ó. Cinto de segurança. Vocês já viram que cinto de segurança não salva vidas e evita que você seja lançado para fora. Página 82. Aqui a gente tem 3 tipos de cinto de segurança. Olha aí na página 82. O primeiro cinto que a gente tem aí, pessoal, é o subabdominal, aquele que vocês não colocam. Qual, professor? O do ônibus. A galera entra no ônibus e não põe. Não, professor. Você vai pôr o cinto do ônibus? Você é muito babaca, né? Põe cinto de ônibus, professor. Se o ônibus é seguro, né? Aí lá na frente, pessoal, tem um cara que está dirigindo, que tu não sabe quem é ele, tu não sabe se ele teve uma boa noite de sono. Geralmente a galera gosta de dormir mais à noite, né? Você não sabe se ele é um cara responsável ali. Professor, mas a empresa não vai contratar um responsável? Não sabe como é que está o dia dele. Se não brigou com a mulher, se o psicológico dele está bem, se ele não dormiu à noite, se ele não está com um problema na família dele de saúde. E tu não vai colocar o cinto? Tem certeza? Vocês entenderam? Você coloca a tua vida na mão de alguém que você não conhece, na mão de alguém que você não sabe quem é, né? E acontece os acidentes. Por exemplo, se ele passar numa lombada, num buraco, tu já sabe que se tu estiver ali sem um cinto, tu pode cair do teu assento, né? Não sei se alguém aqui tem a mania de colocar o cinto, mas vejam como o outro lado agora, pessoal, quando vocês forem viajar ali, né? Entrar no ônibus. Professor, Sim. do meio do carro também é assim, né? Isso, no meio do carro também. Se eu for no meio, eu não coloco. Eu não sei. Agora, se eu for do lado, eu coloco. Quer ver uma coisa que a gente percebe, pessoal? É que o pessoal gosta de andar com criança solta, né? Porque criança é um pouquinho mais levada. O professor vai botar cinto na criança? Só acha que ela vai ficar? Tem que pôr, pessoal. Quando a criança está sem cinto, ela gosta de ficar levantando do carro, né? Fica em pé, ali. Primeira pisada de freio que tu der, onde é que a criança vai? Lá no para-choque. A cara dela vai lá no para-choque e vai se machucar. Entendeu? Então, eu já vi isso acontecendo, né? E algumas coisas feias, né? Por exemplo, de a mãe estar com a criança no colo, no banco da frente, sem o bebê conforto, colocou o cinto nos dois. A hora que aconteceu o acidente, a criança voou do colo dessa mãe
e atravessou o para-brisa, e você já sabe o que aconteceu. Então, pessoal, isso é uma prevenção ali tipo de acidente, cinto de segurança, tá? Depois nós temos o cinto diagonal, mais embaixo o cinto de 3 pontos. Esse cai na nossa prova, cinto de 3 pontos. Esse cai. Se quiser grifar alguma coisa daí, é o de 3 pontos, tá? A falta dele te dá uma multa grave, retenção do veículo, 5 pontos na carteira. E sabe, né, pessoal, se você tiver na permissão, que nem vocês estão tirando agora, você já sabe que perde, né? Lembra quais são as 3 multas que vocês perdem? Uma gravíssima, uma grave, 2 médias. Não esquece disso. O período que você tiver na tua permissão, não vacila. Você pode dirigir tranquilamente, desde que você não faça um negócio desse. Entrou dentro do carro, todo mundo contigo põe cinto. Ah, professor, porque eu tirei a habilitação agora. Não, você está na permissão. Se te pegarem sem cinto, a multa é grave e tu perde a permissão. Então não faz um negócio desse. Na 83, pessoal, a gente tem maneiras de dirigir. Tá? Olha na 83, no meio do livro está escrito maneiras de dirigir. Eu quero que vocês grifem esse primeiro ponto rosa. Está escrito assim, ó, sentar confortavelmente e ereto. O que que é ereto? É aqui, confortável, com as 2 mãos no volante. Como é que a galera dirige? Aqui, né? Morgado, professor. Não, você tem que estar aqui, ó. A escola te exige que você esteja ali, tá? Sentado confortavelmente ereto, com braços e pernas ligeiramente dobrados. Destaca isso aí. Tem alguém perdido? Não sabe onde está no livro? Alguém nem sabe por que está aqui fazendo isso? Tá, vamos lá. Segundo ponto rosa, está escrito assim, pessoal, apoiado com o corpo no assento, no encosto do banco, o mais próximo possível, no ângulo aproximadamente 100 graus. É reto, né? É você sentado ali em paz. E o terceiro ponto, ele fala que você ajustar o encosto de cabeça de acordo com a altura do ocupante. Então, tem que ter o encosto de cabeça, porque senão acontece o efeito chicote. O que é o efeito chicote? A gente não quer sofrer nenhum acidente, mas a gente sabe que, né, pode acontecer. Aconteceu o acidente, você vai aonde? Lá na frente e o pescoço ele já quebra. Eita, professor, né? Efeito chicote, tá? Por isso foi criado o airbag, pessoal. O airbag foi criado para que quando acontece o acidente, ali a pancada, que o motorista vai ali na frente, o airbag infla para que você proteja o rosto ali, não bata o rosto no volante, e aí você diminui na hora de voltar o efeito chicote ali, né? Pá, é a coisa rápida. Uma coisa rápida, ele bateu, aquilo aí já tem que inflar diretamente no teu rosto, porque no automático o teu rosto vem ali no volante. O quarto ponto, eu quero que vocês destaquem aí no livro. Está escrito assim, olha, segurar o volante com as 2 mãos, com os ponteiros do relógio, 9 horas e 15 minutos. Tá? 83, quarto pontinho rosa, é só contar. Segurar o volante, posição do relógio, 9 horas e 15 minutos. Artigo 252, pessoal. Pode tirar a mão do volante? Estou dirigindo, tenho que estar com as 2 mãos no volante. Mas a lei me permite, dentro da lei, é permitido tirar a mão do volante? Artigo 252 diz que é. Você pode tirar para 2 coisas só. Para trocar marcha e para fazer sinal gestual de braço. E vocês não podem esquecer sinal gestual de braço. Por quê? Porque cai na nossa prova. Braço estendido horizontalmente para a esquerda significa que eu vou fazer uma conversão à esquerda, que eu vou virar à esquerda. Braço balançando esquerdo para cima e para baixo significa que eu vou reduzir a velocidade. E braço para cima, erguido para cima, significa que eu vou virar à direita. Ok? E cai na nossa prova isso aí. Vamos para a página 84. Se não estiverem entendendo, pessoal, é só abrir o áudio, tá? Talvez a pessoa não esteja entendendo.
E tá todo mundo calado, dormindo, comendo uma hora dessa, né? Só tá aqui. Vamos para 84. Olha o que a gente tem. Direção defensiva para motociclista. Professor, o que... Professor, Oi. eu posso pedir para quem está do meu lado sinalizar ou só eu? Só você. Só você, tá? Entendi. Você é motorista, você pode tirar a mão para cá e erguer para cima, assim, ó. Quando você ergue para cima, simboliza que você vai virar para a direita, Entendi. né? Ó, você quer ver E uma sobre questão? as cadeirinhas, professor, de criança? Então, a cadeirinha sempre no banco de trás. E é obrigatório até os 7 anos de idade. Por exemplo, recém-nascido, bebê conforto. Até os 3 anos, ali a gente tem a cadeirinha. Dos 4 aos É a 7... cadeirinha de assento, no caso, né? Isso, a cadeirinha de assento. Dos 4 aos 7, a gente tem o banco de elevação. E a partir dos 7, pessoal, não é mais obrigatório colocar a cadeirinha, a não ser que a criança necessite. Tem essa necessidade. Não tem altura, no caso, né? E isso não tem altura com mais de 1,45, né? Ali até 1,45, ali, se a criança tiver 1,50, ela já consegue sentar e apoiar o cinto ali tranquilo. Se for abaixo de 1,45, a criança vai necessitar ali da cadeirinha. Professor, e se, por exemplo, a criança tem 10 anos, mas ela tem nanismo, né? O que é, professor, nanismo? É quando a criança ela tem uma doença ali, como é que eu posso falar? Eu esqueci o nome que fala. O nanismo ali, que a pessoa é nanica, né? Não cresce, não tem problema de crescimento, então ela vai também na cadeirinha. Tá? Ela se mantém na cadeirinha sem problema nenhum. O cara não pode, o que a lei fala é que se você tiver abaixo de 7 anos, você tem que estar com a cadeirinha. A falta dela te dá multa. Beleza. Cai na prova? Cai sobre a cadeirinha? Não. Cai só perguntando que se a criança é levada no banco da frente, se ela pode ser levada no banco da frente. E você vai marcar que pode, porém tem a exceção. Se não tiver banco de trás. Entendeu? Ah, entendi. Só se não tiver. Se tiver banco de trás, sim. Cadê quem ia perguntar? Desistiu. Tá. Só abre o áudio aí, tá? O áudio fechou, mas se... Fala aí, professor, fica quietinho aqui. Beleza, olha. Vamos lá. Referente aí, pessoal, andar com criança menor de 7 anos, de 10 anos, é proibido na garupa, tá? De moto. Então, andou com criança menor de 10 anos na garupa de moto, é proibido. Professor, e se eu andar ali com a mãe, com 3, né? Não, é proibido. E em 4, professor? Que a gente bota a criança, o pai, a outra criança, a mãe. E em 5, professor? Se eu ponho 2 na frente, o pai, a mãe, a outra, um sentado no colo, outro agarrado aqui, um na barriga, o outro amarrado atrás. É uma moto, é um trem, né? Porque de vez em quando a gente vê umas coisas dessa, né? Tiver ali, eu entendo que às vezes a pessoa não tem um carro para tá levando os meninos tudo, né? Que nem eu tenho 12 meninos, então eu tenho que virei instrutor com meio um ônibus para poder levar os meninos. O pessoal acha que eu trabalho de coletivo, não, né? Levando meus meninos na escola. Vamos lá. Então, andar com criança... Mentira, tá, pessoal? Tô brincando com vocês aqui, cara. O pessoal... Não. Eu tava pensando que era o cover do MP4. Mentira, pessoal. Tô brincando com vocês. Eu tenho só um, tá? Olha só, vamos lá. Vai que o pessoal leva a sério, né? Falar antes. Beleza, olha. Na 85, a gente também não tem nada, tá? A página 85 aqui não tem nada de importante para a gente. Mas na página 86, a gente tem um item importante, que é o fato do posicionamento na via. Abre aí 86, página 86. Aí vocês têm aí mais embaixo, posicionamento na via. E a única coisa importante dessa página 86 é isso, onde está escrito OBS.
Oi? Entendi. Tá. Então, olha, aí na 86, pessoal, onde está escrito posicionamento na via, a gente tem OBS, observação. Quero que vocês destaquem essa observação. Está escrito assim, os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa. Isso cai na nossa prova. Tá? Onde devem circular os ciclomotores? Na direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa, mais à direita. O que o condutor de motocicleta não pode fazer? O que é proibido para ele na pista? Pessoal, é proibido que ele fique transitando pelas faixas de tráfego. Professor, o que é uma faixa de tráfego? É a mesma coisa que pista, pessoal. Exemplo, nossa marginal. Chegando ali naquele semáforo do lado da Cearense ali. Tem duas pistas ali. A pista da direita para quem vai reto, a pista da esquerda. Mas tem alguns que gostam de parar na pista da esquerda para ir embora também, né? Aí o que o motociclista vem? Todo dia isso acontece. Ele vem costurando. Homem, mulher, né? Se eu sou mais espertinho que os outros, eu vou pelo meio ali, né? Vou lá na frente. Aí quando sai que o cara de trás buzina para mim, eu fico puto. Por quê, né? Por quê? A pessoa que tá buzinando para mim. Pessoal, o cara fica puto, né? Ele fica puto porque o outro tá buzinando para ele, mas não era. Onde é o lugar dele? É lá atrás. É que nem você furar a fila. Tá todo mundo na fila, tu entra na frente, o que vai te acontecer? Se tiver um cara mais bravo, tu vai tomar um porradão lá para trás, né? Já vai virar confusão já. Mesma coisa no trânsito. Se você chega, você vai ficar lá atrás. Aguardar. Você acha que eu já não cheguei atrasado por causa das coisas dessas? Demais. Né? Você pega o trânsito ali, horário de pico, ali você sabe que ou você sai antecipado de casa, você acaba tomando uma dessa no semáforo ali. Então, tem que antecipar antes ali, tá? Então, olha só. Ciclomotor vai andar pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa. Beleza. 87 tem ponto cego, também cai na nossa prova. Lá em cima, só vai perguntar como é que eu tiro o ponto cego do carro. Vou botar aqui, tu vai escrever em cima aí do teu livro de ponto cego, tu vai escrever bem assim, olha. Ajustar os retrovisores. Só isso. 87, ajustar os retrovisores. Ok? 88, pessoal. 88 fecha a nossa matéria ali. Tá? Vou fazer um resumão aqui e a gente vai ver prova. Olha só, 88. Condições de piso de pista de rolamento. Isso cai na nossa prova. Cai duas coisas importantes para a gente. Quando você passa por uma lombada e quando você passa por um buraco. Eu pergunto para a galera que anda de moto. Você freia dentro do buraco ou você freia antes do buraco? Antes. Antes. Então, a gente vai para a questão que cai na nossa prova, tá? Deixa eu apagar aqui. E ele vai perguntar bem assim, olha, na nossa prova. Ao passar por um obstáculo, como exemplo, buraco, deve-se. Um pouquinho mais para cá. Ok, cai na nossa prova também. Só cai essa questão aqui, por isso que eu estou colocando ela. Eu vi ela tantas vezes que eu já decorei ela e por isso que eu estou colocando aqui para vocês. Cai assim, pessoal, sem acionar os freios, vírgula, passar alinhado com o obstáculo. Tá? Anota. Essa cai na nossa prova aí. Kaique, não tenho data de prova de vocês ainda, cara. Eu estou calculando daqui umas 2 semanas. Eu estou calculando mais ou menos daqui umas 2 semanas. E aí, professor? E que é pista de rolamento? Pista de rolamento? Beleza, Simone. Ó, o Diferente. que é a pista de rolamento? Pista de rolamento é o lado que você está andando. Por exemplo, a rodovia.
a gente tem a rodovia, e aí na rodovia tem duas pistas de rolamento. O lado direito que você anda e o outro lado. Então, são duas pistas dentro de uma via. Por exemplo, deixa eu colocar aqui no desenho, ó. Vou colocar aqui no desenho, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Dá para você enxergar ali. Esse lado preto é como se fosse a via. Vou botar na lateral aqui esse marrom, como se fosse o nosso acostamento da rodovia. O professor fugiu ali do prezinho, no desenho, então é só para que, acho que dá para entender. Vamos lá. Aqui no meio, a linha que a gente vai fazer ali o exemplo, tá? Aí eu tenho, de um lado, uma pista de rolamento, que é o que eu estou indo daqui para lá. E do outro lado, eu tenho outra pista de rolamento. E se cair na tua prova, como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é chamado de via. Então, eu tenho uma via de mão dupla. Por que, professor, via de mão dupla? Porque vai e vem. Como é que é o nome dessa pista aqui, pessoal? O nome dessa pista de rolamento. Essa pista de rolamento, pessoal, é chamada de pista única. Deixa eu mudar aqui. Pista única, mas eu vou trocar ela aqui para branco. Essa aqui é a pista única. Professor, por que pista única? Porque eu não posso fazer a ultrapassagem para lá e retornar para cá, porque a linha que tem no meio é uma linha contínua. Então, eu tenho, pessoal, olha só, como é que fica essa situação aqui? Eu tenho aqui uma via de mão dupla. Saiu. Via de mão dupla. Com duas pistas única. E quando tem a seccionada, aí é dupla. Isso, muito bom. Se eu tiver aqui essa linha amarela, pode ser amarela, pode ser branca, não importa. Deixa eu só trocar aqui a cor para amarela para ficar certinho, que precisa entender. Se eu tiver a seccionada aqui no meio, ela vai ser dupla. Os dois lados ali. Tá? Tanto uma do lado como outra do outro, as duas vão ser dupla. E aí, o que eu quero que vocês entendam sobre isso daqui, pessoal? Que toda pista que for de mão dupla, não interessa onde ela caia. Pode dizer que é uma pista de mão dupla em uma ponte. Você pode ultrapassar. Que é uma pista de mão dupla num viaduto. Você pode ultrapassar. Que é uma pista de mão uma pista, tá? Uma pista de mão dupla num túnel. Você pode ultrapassar. Mas se ele falar assim, pessoal, que é uma pista de mão única, acabou. Em túnel, nas pontes, tá? Aonde cair, falar bem assim, é uma pista de mão única. Opa, é proibido ultrapassar. Tá? Não pode ultrapassar em pista de mão única ali. Só o nome que muda ali, mas é só lembrar assim, pessoal. Mão única é contínua. Mão dupla é seccionada. Tá? Beleza. O que a gente tem de bom aqui? Outra coisa, faltou a gente anotar sobre a lombada, né? Deixa eu colocar para vocês aqui. Então, eu vou colocar lombada, 2 pontos. Como é que passa por uma lombada? Vocês anotaram aí pelo buraco, agora pela lombada. Pessoal, é só colocar bem assim, olha, alinhado em frente. Tá? Alinhado em frente. Escreve assim. O que vocês colocaram aí ao passar por um buraco, sem acionar os freios, passar alinhado com o obstáculo, e a lombada alinhada em frente ali. Vamos para as provinhas para ver como é que cai. Primeira prova, vou colocar aí, tá no ar, pessoal. Que é a prova da Natália. Natália ali passou, né? Acertou 23 pontos, tá vendo?
A tua prova vai ter a mesma estrutura, olha. Essas 5 primeiras aqui que ela acertou são de direção defensiva, tá? A mesma. Então, vamos lá, vamos para a primeira questão aí. Primeira questão de direção defensiva. Olha só. Diante da condição adversa de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Olha aquilo que eu falei para vocês, professor, eu vou andar mais rápido ou eu vou para acostamento? Não. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Não posso fazer isso aqui. Ah, não posso. Questão de número 1, questão de número 2. Olha o que eu vocês acabaram de anotar lá, pessoal. Para reduzir os pontos cegos do veículo, deve-se ajustar corretamente os espelhos externos. Vocês acabaram de anotar. Então, eu só dou para vocês o que cai, tá? Eu não gosto de ficar chovendo no molhado, nem contando lorota para vocês aqui. Próximo, ó. Qual das alternativas abaixo não... E aí o detalhe dessa questão, que muitos alunos erram, é essa aqui, pessoal. Ó. Ele quer uma coisa que não faz parte da condição adversa. Tá vendo? O maior detalhe é aqui, ó, aquela que você vai marcar como se fosse a errada. Não faz parte ali. Veículo transitando no mesmo sentido com as luzes acesas. Primeiro, o que é condição adversa? É tudo que te causa acidente. Visão ou audição deficiente causa? Com certeza. Estado emocional, tristeza, alegria. Estou muito feliz. Nossa, que alegria. Pronto, acidente. Aconteceu, né? É assim, questão de segundos. Fadiga, dirigir alcoolizado com sono, também acontece, né? Mas o veículo transitando no mesmo sentido com a luz acesa, qual é a diferença que faz? Nenhuma. Então, por isso aqui que eu tenho ela. 3. Questão de número 4, direção defensiva também. Olha só. O condutor que dirige defensivamente deve sempre manter uma curta distância, permanecer fiel na velocidade, permanecer atento a tudo que acontece no trânsito a fim de evitar acidentes. E lembra o seguinte, pessoal, uma coisa muito importante que eu quero que você lembre para a prova de vocês, tá? Essas 5 primeiras questões aqui, ó, que vocês vão fazer, são de direção defensiva. E direção defensiva sempre vai estar baseado em você evitar o acidente. Não esquece disso. 5 primeiras questões, você sempre vai ter as respostas para evitar o acidente. Por exemplo, vamos para a questão número 5, a última de direção defensiva. Olha aqui, ó. O triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo, a uma distância adequada. Eu preciso colocar aí na esquerda? A lei não fala, pessoal. Tá? A lei não fala. 40 metros em curva e 10 metros na tangente. Eu nem sei nem o que é tangente, né? Como é que eu vou colocar? O professor nunca explicou isso para a gente ali. O que é tangente, o que é... Um pouquinho a gente começa com a hipotenusa, os catetos, né? Vamos entrar em matemática aqui, geometria, a coisa vai pegar. No centro, na faixa de acostamento. Não, né? Beleza. A partir das 6, vira legislação de trânsito. Ó, como muda a questão, ó. Qual sinalização prevalece sobre os demais sinais? Nós tem isso lá na página 35. Eu coloquei o vídeo para vocês. Quem não viu, é importante ver, porque cai na tua prova, tá aqui, ó, a ordem do agente de trânsito. Ele sempre está em primeiro lugar na legislação de trânsito. São questões mais secas que cai. Questão de número 7. É as placas, pessoal, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal que não decorou placa ainda, se for fazer a prova, vai reprovar. Tá? Eu não desejo isso para vocês, não. Só estou falando que vai acontecer. Questão de número 8. Um condutor trafegando um automóvel... Pode repetir, professor, o que você acabou de falar aí da placa? Tá. Aluno que não decorou placa, aquelas que eu passei para vocês, da página 35 a 39, não sabe o nome. Só quero que vocês olhem e saibam o nome. Aluno que não fez uma coisa dessa, vai reprovar. É eu que estou falando não, pessoal. É o que eu vou mostrar para vocês agorinha. Ok? Tem que decorar o nome daquelas placas. No primeiro dia que vocês foram na sala de aula, eu falei, pessoal, olha, tá aqui. O que sai mais barato? Decorar as placas ou pagar o reteste? Né?
pagar o reteste. O pessoal falou assim, não, professor, sai mais barato decorar as placas. Eu falei, ah, legal, então. Então, vamos cair de pau nas placas, porque cai na nossa prova ali. Olha essa questãozinha aí, pessoal. Pessoal, essas questões que eu estou colocando aqui, a possibilidade de cair na tua prova é grande. O pessoal está me escutando ainda? O computador vai dar problema. Opa. Não, de novo não. Aí. Ai, meu Deus. Ai, ai. Qual vocês acham que é? Vamos chutar. Acho que é a letra B. É a B. B. B, 55. Também.